Aí vem a discussão com os professores. É. Porque os professores... E essa foi a pior, essa foi a mais polêmica. Você chegou a ser entrevistado por emissoras do país inteiro, né? Falando sobre essas críticas que você fazia. Sim, e foi no momento, assim, foi no momento já no terceiro ano do mandato, né? Que eu percebi que os professores são indiferentes ao processo político, ao processo de cidadania, né? São indiferentes com o próprio processo da função que assumiram, de educar, né? Assim, é deprimente jovens, né, na sexta série, sétima série, desinteressado por leitura, mal sabendo escrever, né? Escreve-se muito mal, né? Então, assim, isso aí é uma omissão da função pedagógica que foi assumida, né? Então, assim, aí o que acontece? É da indiferença mesmo, né? Mas é uma omissão ou você analisaria como uma falta de preparo também por parte dos professores? É um círculo virtuoso, né? Porque em algum momento alguém se omitiu. Isso aí criou uma deficiência. Essa deficiência tornou, né, a nova geração de profissionais impotente, incapaz de superar essa omissão, né? Então a coisa do, é assim mesmo, sempre foi assim, então deixa assim, isso não vai mudar nunca, né? Então ninguém assume, né, o início da transformação. Se ninguém assumir o início da transformação, né, nada vai acontecer, né? Então, assim, e aí fica aquela coisa que é improdutiva de acusar um lado, acusar o outro, né? Todo mundo espera que o poder público solucione todos os problemas, né? Mas isso aí é muito, assim, inconsequente, porque quem assumirá o poder público é um de nós, É. né? Não adianta, não tem como. Quem assumirá será um de nós. Então, assim, e aí que eu vejo toda a deficiência, né? O diretório de um partido, né, ele seria o instrumento constitucionalmente, né, legítimo para atrair as pessoas interessadas em política, preparar essas pessoas para que elas não cheguem aqui assustadas, né? Ou de uma certa maneira também muito frágil e seduzida a qualquer tipo de assédio, né? Porque uma vez que você bota o pé aqui, você coloca o pé aqui, você é assediado por todos, né? Aí, assim, eu tive duas experiências, né? A experiência da vitória, né, no primeiro mandato, da primeira eleição, e a experiência da derrota na segunda eleição, né? Então, a vitória é de todos, né? E precisa ser de todos, né? Porque você é um representante de toda a população. E a derrota é só sua, né? Então, assim, vai afogar as mágoas, né, sozinho, né? Então, A resposta dos professores para suas críticas foi de que forma? Como é que você sentiu a reação das suas críticas a eles? assim, eu senti... Porque você também é professor, né? Então, mas foi uma autocrítica que eu É. fiz. Né? Mas só que acontece, né? Os professores, a partir do momento que você é eleito, você não é mais professor, você é político. E política é tudo que não presta, né? É essa mentalidade vigente que precisa ser modificada, né? Então, assim, claro que nós temos uma herança histórica, né, complicada, né, traumática, escravocrata, concentração de poder, né, e tudo mais. Mas, assim, nós precisamos lembrar que nós construímos uma república, né? Se essa república vai ter uma face mais popular, né, uma democracia mais intensa, mais viva, isso depende da participação de todos, né? E essa participação vem do pensamento adequado, vem do esclarecimento. Quem é que assumiu esse compromisso com a sociedade, de esclarecer a sociedade? O professor. Então, tudo começa do professor. E eu, como professor, eu fiz uma autocrítica. Só que aí, né, não fui recebido como autocrítica, porque eu já não era mais visto como membro. Era um político do grupo. Fui visto como um agressor. E assim, isso só me fez perceber o quanto foi necessário eu ter agido daquela maneira naquele momento. Porque quanto mais confuso né,
o cenário, né, mais precisa de alguém alertar onde está o problema, identificar o problema. E assim, e não só identificar o problema, mas evitar o erro. Evitar o erro faz parte da solução, né? Então, assim, por exemplo, problemas na escola que não deveriam existir. Prédios, né, em condições deploráveis. Né? Não faz parte do ambiente escolar, né, um teto caindo, né? Agora a gente viu aí a ilustração da novela aí, né, recente aí, né? Assim, como isso? Né? Ninguém vê o problema, né? Ninguém aponta o problema. Então existe um medo, né? Porque as pessoas percebem o problema, ninguém é idiota a ponto de não perceber o problema, né? Mas existe o medo. E a gente precisa sempre estar avançando, adquirindo coragem na participação. Sobre educação e os professores ainda, eu queria saber a sua opinião sobre essa discussão da escola sem partido. Se você é favorável, se você é contrário, o que você acha dessa ideia da escola sem partido? Assim, eu estou acompanhando essa discussão e existe um grande problema de propaganda e de contra-propaganda, né? Eu considero infeliz esse nome escola sem partido, porque não existe ninguém apartidário, né? Você pode não declarar o seu partido, mas que você, né, toma partido de alguma coisa, você toma, né? E quem se declara imparcial, na verdade, está esperando qual lado que vai ganhar para se beneficiar do lado vitorioso, né? Não ter rejeição do lado vitorioso. É uma covardia, né? Então, assim, eu não gosto o nome é infeliz porque ele cria uma certa covardia e uma certa aversão a se tomar um partido. Todo mundo é partidário, né? Agora, o objetivo do grupo é um objetivo bom, que é inadequado o nome com o objetivo. O que o objetivo do grupo faz? Ele diz assim, não queremos que os nossos filhos sejam influenciados por ideologias, né, dos professores, né? Porque o que pega muito é a questão assim, muito confusa essa coisa de gênero. Ideologia dos professores ou uma ideologia de esquerda, né? Daí Então, o que acontece é que assim, quem se cala, né, é cúmplice de quem fala, né? Não é nem que consente. Muitas vezes a pessoa não consente. Sim, muitas vezes eu não expresso a minha opinião porque eu não quero um conflito, né? Mas eu não estou consentindo com você, né? Mas eu estou sendo cúmplice porque só você fala e não tem o contraditório, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas apresentou uma ideia, mas não apresentou o contraditório. A ideia é contraditória, né? Mas não teve ninguém disposto a contraditar, né? Essa é a função do legislativo, né? O executivo, porque é uma Câmara totalmente submissa. Que é o que você fazia nas tribunas, cada projeto que era apresentado, você sempre era o primeiro a ir para a tribuna discutir aquele projeto, independente de qual projeto fosse, qual ideia fosse, né? Sim, né? E eu expressava assim, eu expressava o meu ponto de vista. Eu não queria ser contra, mas o meu ponto de vista ele se revelava contrário à maioria. Por quê? Porque o que acontece nessa discussão aí é até uma discussão legislativa mesmo, essa questão da escola sem partido. Porque é uma má compreensão, né, dos mecanismos, né? Porque assim, a escola prepara quem? O próximo gestor, né, do município, né? Então assim, e aí aqui que é a grande panela que vai se temperando e cozinhando, né, o caldo das mentalidades, né? E assim, eu não queria ser contra, eu queria expressar o meu ponto de vista. Mas como os vereadores eles já combinavam um voto, né, o projeto vinha aqui, tinha situações que os vereadores nem liam o projeto. A prefeitura falava assim, eu quero que seja aprovado, e os vereadores aprovavam e nem liam o projeto. Isso é um crime. Sim, espero que isso não se repita mais, ou senão isso diminua esse tipo de coisa. Mas eu revelava-se contra,
o pré-estabelecido, o pré-combinado. Aí essa Câmara precisa ser independente, né? É do perfil dela, é necessário que seja, né? O mínimo que se espera é isso. Né? E as pessoas confundem muito essa questão de harmônico com submissão. Não, harmônico é colaborador, né? É sempre achar a síntese que vai ter o avanço necessário para atender às prioridades que foram identificadas, né? Porque senão você pode ter um poder independente que fica só atrapalhando o outro poder, né? Mas submisso jamais, né? Então, o que acontece? Aí, dentro da escola, os mais atuantes, as pessoas que são mais vinculadas a sindicato, né, a POSP, né, tem uma tradição de esquerda. É o berço do sindicato, é a esquerda. Você já foi de esquerda? Já, na minha origem, já, né? E fui até filiado ao PT, né, minha primeira filiação. Mas assim, depois, acompanhando a política, eu percebi o quanto era inconsistente essa ideologia de esquerda, né? Hoje sou liberal, convicto, né? Acredito que não existe liberdade sem livre concorrência, né? Então, aí a escola sem partido está muito polarizada nessa questão, né? Esquerda, né? E parece que a esquerda é a solução de todos os problemas. E praticamente não é, né? Praticamente não é. Porque tem muitas coisas que não são colocadas claras, não são discutidas, né? Você fala que o nome Escola Sem Partido está meio, um pouco, vamos dizer, mal posto. Você mudaria esse nome dessa proposta, Escola Sem Partido? Seria o quê, na sua visão? Seria Eu acho que não teria que ter esse nome, né? Escola Sem Partido, né? Ela deveria assumir o partido dela. Seria Independente de qual fosse. Independente de qual fosse, né? Assim, o que o grupo pretende é que não expor as crianças à doutrinação de esquerda, né? Porque o professor, ele fecha a porta da sala e ele fala o que bem entender. E você não tem, ninguém controla esse conteúdo. Né? O diretor da escola, né? O professor reivindica a liberdade de cátedra dele, né? Existe a Constituição, defende o pluralismo pedagógico, né? Didático, mas isso é de metodologia e não de conteúdo. Né? O conteúdo é o conteúdo estabelecido pelo MEC. Né? Embora tenha uma flexibilidade dos parâmetros curriculares, tudo, né? Dá essa questão da transversalidade para o professor, mas o professor ele não pode usar, né? E aí eu concordo com o projeto, com o grupo da Escola Sem Partido, né? Embora o nome seja inadequado, né? Assim, o professor ele tem uma autoridade, ele é admirado pelo um professor de conhecimento, maduro, né? 30 anos, diante de um adolescente de 12 anos, ele vai ser admirado. A função do professor é ser admirado mesmo, né? É o que se espera, né? Que ele seja uma pessoa que inspire admiração, né? Senão ele não tem essa função de educar. Mas respeitando os valores da família, do estudante, que é o que o grupo quer. Né? Então, assim, se tem uma família que é religiosa e um professor que é ateu, o professor não pode tentar ridicularizar a religiosidade da família do estudante. Né? Essa questão da opção sexual, do gênero, descobrir a sexualidade, o professor não pode induzir, né, achar que é normal o que a família não considera normal. Né? Vai ter que ter sempre uma balança muito grande aí, porque uma sala de aula tem uma variedade imensa de alunos de várias pontas, né? Aí você vai ter que fazer um equilíbrio muito grande. É possível fazer esse equilíbrio? Assim, sendo honesto, sim. Sendo honesto, mostrando, por exemplo, assim, existe a questão religiosa, né? Mostrar que não é uma religião única, né? O país por ser laico, né? Assim, aquela discussão da ciência, o homem veio do macaco ou foi feito da Adão e Eva, né? A questão lá de modelar, né? A argila, né? Para se fazer o homem, né? Primeiro você tem que, assim, o professor tem que estar preparado para essa discussão, né? Porque mesmo a situação científica é uma teoria, né? É uma hipótese científica, não é algo absoluto, né?
ciência, o pressuposto da ciência é não ter o absoluto. É sempre ser revisado de acordo com conforme vai se aprofundando as pesquisas, né? A religião, né, ela também tem uma questão, assim, a religião ela tem uma tradição um pouco mais absoluta, né, de ser inquestionável e tal. Mas tem que mostrar que questionaram-se a religião, outros religiosos, né? Se você pega a questão nossa ocidental do catolicismo, né, a reforma protestante questionou a autoridade, a infalibilidade, né, do Vaticano. Então, assim, se for falar da questão religiosa, bíblica, por exemplo, né, tem que mostrar que existe o ponto de vista, né, do Vaticano, né, que predominou durante muito tempo, ponto de vista da reforma, que veio alterando isso, né? Então, de maneira honesta, e também dizer também, né, que existem outras tradições religiosas, né, do paganismo antes do catolicismo. Existem a questão do Oriente, né, as várias religiões do Oriente, as religiões de matriz africana, as religiões de matriz indígena. Então, assim, mostrar que a discussão entre ciência e religião, mas não existe só uma religião. Agora, é possível contemplar todas as religiões? De maneira panorâmica, sim. Mostrar dessa forma mais... Abrir o leque. Abrir o leque, dessa forma mais básica, o que é cada uma, né? Eu tenho um monte de perguntas para fazer para você, o tempo é curto, né? Em 2012, você falou agora há pouco aí, você não foi reeleito, né? Sofreu uma derrota na urna. Teve 160 votos, eu acho, não me engano. 144. 144 votos. A que você atribui isso, essa sua baixa votação, em comparação com aquela de 2008, de 1.800 e poucos votos? Você ficou também, da mesma forma que você ficou surpreso em 2008, você ficou em 2012? Eu não queria oferecer para o estudante esse motivo, né? E as pessoas, para me agredirem politicamente, iriam, né, prejudicar essas crianças, né, esses jovens, né? Porque são assim, você teve aula com o burro, mas também você teve aula com o burro, né?